Ok. Então, dando continuidade à nossa aula de filosofia, entramos aqui na formação do Estado moderno. O que é o Estado moderno? Vamos colocar lá, né? Esqueci de colocar ali. O Estado moderno, ele se inicia em 1453 até 1789. Há duas causas, dois acontecimentos, dois fatos marcantes para com essas duas datas, né? O início do Estado moderno marca a queda do Império Romano do Oriente, né? A Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos, né? E em 1779 a Revolução Francesa. Então, nesse interim, ou seja, nesse espaço de tempo, nós temos uma formação do pensamento do homem moderno, certo? Então, os acontecimentos políticos, religiosos vão, de uma certa forma, né, formar uma nova mentalidade a respeito do homem e mundo, né? É claro que nós estamos falando do Ocidente, né? E claro que também nós estamos falando da Europa Ocidental, especificamente da Europa Ocidental, tá? Porque nesse interim também houveram, né, fatos importantes que o pensamento moderno não, de uma certa forma, não chegou a todo mundo, né? Esse novo mundo que estava por vir, né? Que estava sendo, entre aspas, descoberto, né? Essa questão, essa palavra descobrimento, ela ganha um outro sentido, né? A partir do momento em que os países, né, que conquistadores, né, passam a colonizar, né, não só as Américas, mas boa parte do continente africano, certo? Então, a formação do pensamento do Estado moderno é mais significativo para com essa Europa Ocidental, tá? Se houve ou estão ocorrendo transformações dentro desse sistema, dentro desse mundo, né? Esse mundo que estava mudando, tá? Ele já vinha ao longo da história, né? Sendo construído, sendo pensado, tá? Então, é especificamente a Europa Ocidental e não todo o mundo, né? Por quê? Porque o Oriente, a cultura oriental, ela se transforma, sim, claro, né? Mas ela tem uma relação ainda muito grande, mesmo hoje em dia, ela tem uma relação muito grande, né, com o seu patrimônio imaterial, poderíamos dizer assim, né? E até mesmo com o material, né? Mas o Oriente, né? O Oriente formado por inúmeras culturas, né? Eles ainda estão ligados à sua história, né? É diferente do Ocidente, que ele muda, né? Ele desconstrói e constrói, né? É claro, ele sempre está imbricado, ele sempre está ligado à sua raiz, né? Mas é muito clara que quando as coisas mudam, né? Se deixam as outras, né? Há a nítida desconstrução ou uma tentativa de se desconstruir o passado e construir tudo de novo, construir, começar de volta, né? Isso tem muito a ver com a nossa própria, o nosso próprio entendimento das coisas, né? Com relação ao mundo, com relação à nossa própria vida, né? Eu vou dar um exemplo bobo, né? Exemplos não são bobos, né? Exemplos são, né, assim, são significativos a partir do momento que você exercita a tua capacidade de pensamento. Então, nada é em vão, né?
tudo pode significar algo. Mas pensa, por exemplo, nos finais de ano, né? Nas festas de finais de ano, né? O nosso pensamento é realizado, né, no pensamento cristão ocidental, né, na formação do pensamento cristão ocidental, é mais político do que especificamente religioso, mais materialista, vamos colocar assim, do que propriamente espiritual. Dá para se colocar assim, né? Por quê? Porque nós sempre estamos, temos aquela perspectiva de começo de tudo novo, né? O final do ano é um exemplo disso, não é verdade? O Natal simboliza o nascimento de Cristo, uma nova, né? Um novo começo, né? O Ano Novo, ele referencia isso, né? Só que de uma forma mais secular, de uma forma laica, né? Mas aquela coisa do branco, aquela coisa de pular onda, comer uva, não sei o que tem. É uma sucessão de simbologias, né, a fins de que o ano que vem, né, que o ano que venha para nós seja melhor do que o outro, né? Nós deixamos o ano passado e começamos o ano novo. É isso sempre, né? Feliz ano novo, né? Sempre isso tudo, né? É uma desconstrução e construção. Então, nós somos, de uma certa forma, influencia, né, nosso pensamento, né? Mas estamos falando da idade do Estado moderno. Então, o Estado moderno, ele se forma da fragmentação do sistema feudal, né? O que é a fragmentação do sistema feudal, né? É o sistema econômico, né? O homem passa, então, a deixar, né, a terra, né, e passa a desenvolver, né, o que um pensamento voltado a mais a características do comércio. Então ele sai, né, é um êxodo, um grande êxodo rural, né? As pessoas passaram a entender ou passaram a perceber, né, que a mão de obra, né, que era servil, né, a servidão, ela tem valor de mercado quando temos o desenvolvimento do capitalismo, né? O que é o capitalismo? A moeda, né? A a base de troca não é mais o escambo, né? Quando você produz algo e troca por aquilo, o teu excedente é trocado por aquilo que você precisa, né? Se chama escambo, que era muito natural, muito comum na Idade Média, né? Na Idade Média também nós temos né, as comunidades, né, a sociedade no campo, né, vivendo, né, ou melhor, sobrevivendo às violências, né, de todos os tipos, da peste, da guerra, das invasões, enfim, uma série delas, né? Então, por isso viviam num regime de servidão para com o possuidor, o dono daquela terra, que era o senhor feudal. Você vai para a Europa, por exemplo, em algumas regiões da Alemanha, algumas regiões da Europa, algumas regiões da França, né? Quando você visita um castelo, né? Você tem nitidamente essa formação da Idade Média, quando próximo ao castelo existe uma vila, né? Uma cidade hoje em dia, né? Mas antigamente, nesse momento, era uma vila em que eram trabalhadores do campo que vamos colocar assim, desenvolviam todo um, um sistema econômico, né? Geralmente autossuficiente, né? Para aquela comunidade, para aquele grupo de pessoas que vivia protegido pelo senhor feudal. Então, isso deixa, a partir do momento que todas as pessoas vão para os grandes centros, né? Os grandes centros que outrora, no início da Idade Média, né? No início da Idade Média, foi invadida pelos bárbaros, né? Em 476. Né? Essa invasão bárbara, realmente, nós temos que pensar na própria propriedade da palavra barbarismo, né? Por quê? Você não ter, né? Você ter uma cultura se sobrepondo à outra
né, com os seus interesses. Daí, se você tem uma com relação à outra, é uma coisa, agora se você tem várias com relação a uma, é outra. E nós pensamos exatamente no quê? No Estado romano em declínio e todos, né, os povos do leste e oeste europeu querendo tomar o poder, né? É uma coisa, uma situação que ainda hoje as coisas, de uma certa forma, caminham com esse entendimento, né? As pessoas pensam que, por exemplo, é um exemplo que eu dou de lá para cá, né? Ou daqui para lá, pode ser. As pessoas pensam, por exemplo, que vamos colocar um dito brasileiro aqui, nós, né? Não nós aqui que estamos aqui estudando, né? Nós temos, não somos, nós temos que, né? Vamos ponderar as questões aqui, as situações, porque, né? Vocês estão estudando, né? Eu também sou um estudante, então nós buscamos por uma vida melhor através do nosso trabalho, né? Isso é um trabalho que nós estamos fazendo nesse horário. Nós estamos exercitando a mente, nós estamos nos movimentando, né? Nós estamos trabalhando, né? Diferente de 1 milhão de pessoas aqui no Brasil, diferente de muitas e muitas pessoas que, em vez de estarem aqui no dia 14 de outubro, às 8h46 da manhã, tendo aula, né? Não, né? Resolvem comprar o diploma, né? Ou se matriculam essas horas, vamos dormir, deixa o cara falar depois. É sempre o depois que se dá um jeito, mas sim, né? Então, pensa o brasileiro do jeitinho. Esse brasileiro do jeitinho você pode encontrar num sociólogo, já que estamos falando sobre sociologia, filosofia, vocês podem encontrar num sociólogo chamado Roberto da Mata, né? Então, ele tem um livro que se chama, né, denomina-se como um livro chamado Jeitinho, O Jeitinho Brasileiro. É um catatal, bicho, é um 300 e vai pedrada. Mas ele é gostoso de ler, né? Por quê? Porque você identifica no outro e se identifica também, né? E se identifica também. É um tapa na cara, assim, digamos assim, né? Por quê? Porque nós somos construídos, só que depois eu vou entrar nessa questão, que nem todo, né? Nem todo o jeitinho brasileiro ele foi construído a partir da formação, né, do Brasil, a formação social do Brasil, né? Ele tem muito, né, do português europeu, né? Ou seja, da escumalha, né? Do que não prestava, né? Afinal de contas, boa parte, ou pelo menos no começo, né, da colonização portuguesa, muitos e muitos degradados, ou seja, pessoas que foram expulsas, ladrões e etc., e tudo quanto é coisa que não presta, foi mandada para cá, né? É aquela ideia que se tem, por exemplo, quando se escuta, se descobrisse outro mundo, levar todos os presidiários para lá. Né? Você dá a necessidade de você enxergar o mal no outro, não em si mesmo, né? Mas vamos voltar lá e você não me alargo muito, eu sou meio assim, né? Às vezes eu tenho esse problema, né, com as aulas, eu piro demais, né? Hum. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa, né, que saia daqui do Brasil com todo bem brasileiro, porque o brasileiro você conhece fora, viu, galera? Você pode estar onde for, você conhece o brasileiro, porque ele quer ser visto como tal, né? Volta e meia, quando você está ali tomando um cafezinho, de repente, uma cidade ali, né, na Europa, de repente aparece a figura, né? Chinelão, bermudão, né? Camiseta do Brasil e uma bandeira na cabeça, né, cara? Ele faz questão, não sei né, o porquê daquilo tudo, mais claro relacionado ao futebol do que qualquer outra coisa, né? Mas vamos pensar o cara que vai daqui morar num país como a Suíça. Eu não estou colocando é um país modelo, porque o país do primeiro mundo se vive muito melhor do que qualquer outro país do mundo, né? Mas ele tem lá a sua culpa no passado também, né? Ele também explorou, né, colônias africanas ali, coisa e tal, né? Mas vamos pensar o cara que vai daqui para lá morar lá. Ele vai lá, vai morar. Ele acha que
Indo para lá, ele vai se tornar uma pessoa igual às pessoas que vivem naquela região, aquele país com aquela cultura, né. Cara, nada a ver, se ele for com esse pensamento de jeitinho brasileiro, não dá certo lá dentro, certo? E para ele se adaptar, ele vai precisar de um tempo, ele vai precisar estudar, ele vai precisar viver com aquilo. É o que eu falo, por exemplo, na invasão dos bárbaros em Roma. Eles achavam que, em né, você tomando uma parte ali do Império Romano ali na Europa ali, você ia viver como ou igual os romanos. Não, de forma alguma, né? Você ia deixar de ser bárbaro e ia se tornar civilizado. Você só faria isso, só aconteceria isso se você se adaptasse à cultura romana. Vocês estão me entendendo? Então, é assim que acontece. E daí gira uma galera, daí um monte de gente pensando a mesma coisa, né? Culturas diferentes do leste europeu, do oeste europeu, pensando se tornarem romanos da noite para o dia, né? As questões do imediatismo são questões bárbaras, né? Porque quer, você quer tomar posse, né, do dia para a noite. Não interessa o quê, né? Não interessa. Você quer ser aquela pessoa, né? É muito comum isso. Olha só minhas as piras, mas é verdade, cara. Não estou falando a real. Antes de tudo, saibam que eu vivo, né? Eu moro numa região periférica, então nasci e vivo até hoje. Tenho 46 anos para 47 e vivo numa região periférica. Então eu vivo no meio da malucada aqui. E não troco, que já tentei morar em regiões mais abastadas. Não consegui, porque não me adaptei. Entendeu? Essa que é a questão. Só que as pessoas às vezes forçam a barra. Comum, por exemplo, é comum, por exemplo, também você pensar, né, na pessoa lá que, né, uma pessoa que viveu sempre numa região menos abastada, né, com menos recursos, etc. E de repente ela ganha lá 1 milhão na Mega Sena, né? Que é a primeira coisa que a pessoa faz? Se o cara não tiver o bom senso e tiver com ele essa ideia, né, de uma mudança imediata, ele compra uma cobertura para quem é de fora, né, lá no Batel. O Batel é um bairro nobre aqui de Curitiba, né? E, e, e simplesmente ele gasta aquele 1 milhão em um ano, né? Por quê? Porque ele, não, agora eu tenho dinheiro, eu vou viver como as pessoas que têm dinheiro. Não, é diferente. Tem toda uma adaptação, uma relação que demora tempos, né? Se ele pensar que, pô, meus filhos talvez vão ter um futuro melhor que eu e vão passar a estudar em vez do colégio ali, Dom Pedro II, vão estudar lá no Marista, daí sim é o progresso. Não, mas as pessoas querem já e agora, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Música dos Titãs. Então, aqui o Estado moderno, ele sofre isso também, viu, pessoal? Né? Ele sofre isso. Então, principalmente com o ressurgimento das cidades, o mercantilismo vai fazer com que essas cidades, né, ganhem um impulso, né, e se tornem, naquele momento, né, os lugares mais requeridos, né, por toda a cultura europeia, né, é de boca em boca, né? Olha, eu dando exemplo de volta aqui, ó. Você vê, né? A história, veja, as pessoas, né, nós, o ser humano é ignorante, né? Eu não sei se pela sua própria natureza, né? Porque nem todos, né? Mas boa parte ignora, né? E ignora a sua vida a partir do momento que ele ignora a história. Por isso é bom você estudar história. Né? Por quê? Veja, cara, essa questão do mercantilismo, né, da inflamação das cidades, né, do crescimento desproporcional às cidades, acontece até nos dias de hoje, a partir do momento que se tem a oportunidade para que isso aconteça. Veja, por exemplo, a vinda das montadoras aqui em Curitiba e na minha região aqui, que eu moro perto da Renault. Né? O que aconteceu? Um desastre. Tá? A cidade que era, vamos colocar, 30 anos atrás, programada para crescer com um número
relacionado ao desenvolvimento humano, né, no taxa de natalidade com relação à taxa de mortalidade, etc. E tal, ela teve que se adaptar vamos colocar assim, a um grande número de pessoas que ela não tinha, vamos colocar assim, não estava dentro, né, dos estudos ali, não estava dentro do IBGE ali, né, das pesquisas ali, né, de uma noite para o dia, a população cresceu o dobro aqui no Curitiba. Por quê? Né? Pela oferta de emprego que se fez, que se anunciou no Brasil todo. As montadoras de carro, Renault, Audi, Chrysler, vamos se instalar no sul do país, em Curitiba e arredores. Né? Com elas vão vir 1.001 outras empresas para prestação de serviço. Cara, com um salário de 5 vezes mais do que o salário mínimo. Meu, isso daí deu um boom, né? Todo mundo veio para cá. Mas todo mundo veio para cá pensando que o quê? Olha só, aí que está a desinformação, né? Aí que está a coisa toda, que era o que aconteceu na Idade Média para a Idade Moderna. Né? Tem emprego na cidade, que ganha dinheiro. Todo mundo, meu, já era, meu, vou vazar, vou sair daqui, eu trabalhando como servidão para esse cara, e a vida inteira, minha família inteira trabalhou para esse cara aí. Todo mundo não tem nada a não ser um canto para dormir, um prato para comer, comida, né? É só isso. Vou lá ganhar dinheiro e ficar rico. E o cara vai, né? Então vamos fazer uma ponte, uma relação. O cara vai lá, sai do campo e vai para a cidade. Chega lá, ele precisa o quê? Ele precisa ser um profissional à altura para se ganhar dinheiro. Senão, não. O que vai acontecer? Um grande número de pessoas vivendo num ambiente onde o número de empregos é muito pouco, né? Vai acontecer o quê? O que vai passar a acontecer? Violência, meu. Prostituição, roubo e por aí vai. O que começou a acontecer? O Curitiba se tornou o São José dos Pinhais, onde eu moro, é uma das cidades mais perigosas do Brasil, cara. A Força Nacional atua aqui, pelo menos atuava, não sei. Tava um tempo, tinha aqui, né? Era uma das 3 cidades mais perigosas do Brasil. Por quê? Né? Porque pessoas que vivem aqui não têm emprego. Tá? Pessoas que vivem aqui invadiram lugares, inclusive a área de manancial da Marinha aqui, entendeu? Porque não tinham para onde ir, não tinham para onde levar. O cara, às vezes, saiu de lá, o cara trouxe a família toda. Olha lá na Idade, lá na Idade Média para a Idade Moderna, é a mesma coisa. Se hoje, pensa assim, se hoje nós temos uma certa condição dentro, né, do serviço social, né, ainda assim, mesmo que seja precário, mas ainda atende, pensa há 500 anos atrás, cara, isso não existia. Doideira, né? Então, é isso aí, pessoal. Vocês têm mais uns tópicos ali? Eu não consegui, como sempre, eu não consigo terminar não consigo terminar todo o que eu tenho para falar. Tá, mas fica ali o toque, vocês têm meu e-mail, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Que a gente vai tentando resolver isso com vocês. E mais uma coisa, vocês têm a apostila de vocês, tá? Eu nem encostei na apostila que era para falar. Eu não vejo a hora de a gente voltar para a sala de aula, porque na sala de aula isso se torna melhor, né? Essa aula ficaria um pouco melhor, porque teria participação, etc, né? Aqui, como estamos aqui, infelizmente as coisas são assim, né? E só eu falando, e etc e tal, né? Beleza? Então, acho que por hora é isso daí. Próxima aula nós damos continuidade a isso tudo. Ok? Tudo bem com vocês? Obrigada, professor. De nada, Maitê. E amanhã, Maitê? Alô? Oi. Alô? Você é minha convidada de honra. Assistir. Obrigada. Você e todos os outros, né? O Silvio também, garotão, tá vivo. Seja bem-vindo à primeira aula comigo aqui. Fique à vontade, participe se quiser, sempre será bem-vindo aqui, ok? Tchau, tchau para você. Obrigado,